A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos ler a Bíblia. Hoje mais um capítulo maravilhoso da Palavra do Senhor. Vamos estar lendo no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 19. Olha o que diz as Escrituras. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, o fez? E disse: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E disseram-lhes: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Recebam. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhes: por que me chamas bom? Não há senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recebemos?
E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Amados, esse texto do capítulo 19 do Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, ele nos leva a algo tão profundo da parte de Deus, e é isso que eu quero falar com você. Ele começa falando sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre o adultério, sobre a fornicação. E a palavra de Jesus a respeito de casamento, adultério e fornicação é muito dura, é muito pesada. É muito pesada. E aí, quem está ouvindo esse discurso, eu estou falando na época de Jesus. Na época de Jesus era assim, hoje também é, tá? E aí, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, eles falaram assim: ó, mestre, mas então não convém que se case, porque é difícil, né? Ficar com uma mulher só, é difícil namorar, noivar, casar, ficar só com uma pro resto da vida, tendo que suportar, não podendo separar, não podendo divorciar. O correto é isso? Então é difícil. Aí Jesus dá uma palavra. Tem aqueles que são eunucos por natureza, são aqueles que se fizeram eunucos, tem aqueles que foram castrados pelos homens. Mas nem todo mundo pode receber essa palavra. Mas se vocês estão recebendo, a recebe. Jesus falou a verdade. E a verdade, ela tem que ser pregada até os dias atuais, tá? E então a Bíblia, Jesus, ele fala sobre casamento e divórcio, e Jesus, ele diz: o que Deus uniu não separa o homem, né? Então nós temos que entender isso. Outro ponto que nós precisamos entender é a questão que logo depois algumas crianças, meninos que eles se aproximaram de Cristo, eles queriam tirar. Jesus disse: deixa vir, deles são o reino dos céus, né? Não impeçais esses pequenos de vir até mim. Jesus ali estava mostrando que, independente de idade, de tamanho, todos que se achegam a Jesus têm o direito de encontrá-lo, têm o direito de se achegar a ele, e principalmente então uma criança que ela vai, pela pureza de coração, ela vai ao encontro de Jesus, não pelo que Jesus possa oferecer, mas simplesmente porque eles olham para Jesus e querem Jesus na pureza, na singeleza de coração. Aí Jesus diz: não impeças. E depois nós vemos então um jovem rico, e essa parte é muito interessante também do jovem rico, porque o jovem rico ele tem cumprido todos os mandamentos de Deus desde a sua mocidade, só que ele era abastado financeiramente. Então o jovem rico queria alcançar a vida eterna, e ele perguntou para Jesus o que ele teria que fazer a mais. E aí Jesus disse: tu quer realmente alcançar, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e larga tudo e me segue. E aí o jovem rico fica triste porque ele não queria largar tudo que ele tinha. Aqui muita gente pensa, né, que o fato era somente o dinheiro. Mas não, o problema aqui não foi o dinheiro, o problema foi ele não querer negar tudo que ele tinha, abandonar tudo que ele possuía para seguir a Jesus. Se ele tivesse seguido Jesus, distribuindo os bens dele, utilizando os bens dele na causa do bom mestre, não teria problema nenhum. O detalhe é que quando Jesus fala, ele só pensa no que ele tinha, porque ele tinha muitas posses. Ele não pensou: eu posso fazer isso caminhando com o mestre, eu posso fazer isso estando ao lado do mestre, eu posso fazer isso ajudando quem se encontra com o mestre, eu posso fazer a diferença no reino do mestre aqui na terra. Ele não pensou nisso. Se ele tivesse pensado, ele teria seguido Jesus com toda a sua fortuna, distribuindo seus bens entre os pobres. Mas ele pensou, ele se entristeceu porque na verdade ele não poderia largar, ele não conseguiu largar tudo que ele tinha por amor de Jesus. E nós sabemos disso, que é a conclusão, porque logo depois
a herança da questão da vida eterna. Pedro pergunta que, tipo assim, Jesus, o rico não largou, então tá bom, e nós que largamos? E nós que deixamos tudo para te seguir? O que nós vamos receber? Aí Jesus diz, vocês sentarão num trono para julgar as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, cada um num trono. Aí Jesus volta para mim, volta para você que está me ouvindo aqui hoje. E Jesus diz assim, e todos aqueles que deixarem pai, mãe, irmãos, filhos, marido, mulher, todos que deixarem tudo por amor de mim, estes receberão 100 vezes mais e herdarão ainda a vida eterna. Então eu quero te dizer que você deixar tudo por Cristo, tudo por Cristo, vai te levar num patamar com Deus maravilhoso. E aqui só esclarecendo algo aqui para tua vida, tá? Tem gente que diz assim, meu marido é crente, então eu vivo na igreja, tal, não importa, meu marido tá lá. Ei, isso não é deixar. Não é nesse sentido que Jesus aqui estava se referindo, tá? O que Jesus estava se referindo aqui não era deixar lá, não era deixar o pai e a mãe necessitados, não. Jesus estava se referindo aqui daqueles que os impediriam de servir a Deus. Ou seja, se colocasse eu, Adassa, na parede, dissesse assim, Adassa, ou eu ou Jesus, eu olharia para o meu esposo e eu diria, Jesus. E aí meu esposo diria assim para mim, se fosse o caso, então eu não quero mais você. Aí eu digo assim, eu continuo com Jesus, porque entre você e Jesus, eu prefiro Jesus. E aí eu ficaria com Jesus. É nesse caso, o filho, a minha mãe me impede, não te quero servindo a Deus, tal. E aí eu digo assim, eu vou continuar servindo a Deus. Então, deixar pai e mãe, não, você, não quero. E aí, existem muitas histórias de filhos que apanharam, eu conheço muitas pessoas que sofreram. A irmã Lázara mesmo é uma que quando ela conta a história dela, você chora. Por quê? Porque tudo que ela, a mãe dela e as irmãs passaram para poder servir a esse Jesus. Então, existem pessoas que, independente do sofrimento e da dor, eles optam em servir a Jesus, vivem servindo a Deus com alegria, independente das circunstâncias. É isso que Jesus estava dizendo, quando diz aquele que deixa pai, mãe, marido, mulher por amor de mim, tá? É nesse sentido. Não é que você tenha que abandonar a sua casa para ir pregar. Não, senhor. Se o seu marido, se a sua esposa consente conviver contigo, você tem que respeitá-lo, conviver com ele, frequentar os cultos, participar dos trabalhos, servindo a Deus com alegria. Mas jamais abandonar a sua casa, a sua família, em prol de um aparente aceitar e viver para Deus. Amém?